Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com resposta rápida à seguinte questão: o que é a iconoclastia? Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ficar com respostas rápidas. Há uma questão colocada por um dos nossos subscritores, o Sr. José Portas, que nos coloca a seguinte questão: o que é a iconoclastia? Ora, aqui há uns tempos atrás, eu vou deixar o link até aqui algures, o Criarte gravou um vídeo com a resposta rápida à seguinte questão: o que é o aniconismo? Há muita gente que confunde aniconismo com iconoclastia. São coisas diferentes e hoje vocês vão perceber exatamente porquê. Vamos então começar a nossa resposta rápida: o que é a iconoclastia? Ora, a iconoclastia é, na verdade, a junção de duas palavras gregas. De um lado temos ícone, que significa imagem, do outro lado temos klastein, que significa quebrar, ou seja, quebrar uma imagem. E é exatamente isto que a iconoclastia é. É o quebrar das imagens. Enquanto que no aniconismo existe uma proibição de representar artisticamente tudo o que é vivo, os seres vivos, portanto os homens, as mulheres, os animais, as plantas e aquilo do mundo dos mortos, portanto tudo o que seja espiritual, não é verdade? Os deuses, os profetas, portanto existe a proibição por algumas religiões de representar essas figuras. Aqui a iconoclastia não é a proibição da representação, mas é sim a destruição dessas mesmas figuras. Isto começa tudo no Império Bizantino. O Império Bizantino é um império cristão e dentro dessa cristianidade existiam grupos mais... Não podemos dizer radicais, digamos que grupos que levavam os textos sagrados mais ao pé da letra, literalmente. E então o que eles faziam era destruir as imagens porque achavam que as pessoas estavam a adorar falsos ídolos, falsos profetas. Portanto, eles destruíam. Isto é verdade dentro da religião, mas também é verdade em sistemas políticos. Existem sistemas políticos que destroem imagens. Nós temos muitos exemplos disto, da iconoclastia, ao longo da história. Se nós olharmos lá bem para o início da história, logo depois da invenção da escrita, para uma grande civilização, que é a civilização dos faraós, não é? A civilização egípcia, nós podemos ver que existiam realmente já tentativas de fazer iconoclastia dentro dos movimentos políticos. Por exemplo, as imagens e esculturas de alguns faraós foram completamente obliteradas pelos seus sucessores. Isto é tão antigo quanto a própria história, não é verdade? A nível político, por exemplo, durante a Revolução Francesa, era normal desvirtuarem as imagens dos reis, portanto, e retirá-las e parti-las, tiravam tudo isso. Isto já é iconoclastia dentro do movimento político, no entanto é destruição na mesma. A iconoclastia foi também evidente durante e após a Revolução Comunista, quer na Rússia, quer na China. Existem até panfletos publicitários, como este que estamos a ver, que apelam à destruição daquilo que é considerado proibido, daquilo que é considerado nefasto para este poder político, quer seja religião, quer seja também outros grupos políticos. Interessante perceber que dentro dos movimentos de iconoclastas não são apenas de religiões diferentes, divergentes. Portanto, dentro da própria religião existem grupos mais extremistas que partem e estragam, não é? E suprimem completamente as imagens dessa própria religião, como foi o caso do Império Bizantino. Podemos então perguntar, a nível de história da arte, que impacto é que a iconoclastia tem, não é? O que é que provoca, em termos de arte, esta destruição de objetos artísticos? Ora, em primeiro lugar, é a destruição da arte, portanto é a completa destruição de uma peça de arte. Portanto, o seu efeito é brutal, não é verdade? Deixa de estar disponível para nós estudarmos, para nós fazermos uma ligação com o passado. Em primeiro lugar, é uma destruição absoluta de uma peça de arte, ou seja, aquela peça deixa de estar disponível para nós, enquanto pública, podermos estudar, podermos criar laços com a civilização que a construiu, poder olhar para o passado. Portanto, existe aqui logo um corte brutal com esse passado. Também existe uma tentativa de reescrever a história ou até mesmo de apagar. Por exemplo, no caso dos faraós, os faraós que foram retirados das peças de arte foram literalmente apagados da história. Portanto, há aqui uma tentativa de alterar a nossa história enquanto espécie. Portanto, são efeitos muito sérios e também
traduzem-se num poder muito grande, um poder quase absoluto, que é o poder de destruir aquilo em que os outros acreditam e de destruir a própria história. Portanto, são movimentos que visam um poder. Os efeitos da iconoclastia vão muito além de perder uma obra de arte. Portanto, é uma mensagem muito perigosa. É a proibição, é a destruição, dentro e fora da religião, dentro e fora do poder político. Portanto, é tão simbólico quanto é literal. A iconoclastia é sempre um ato violento e muitas vezes implica a destruição de locais de culto e também implica o espalhar a intolerância religiosa e a intolerância política. Portanto, é uma forma, é um ato, é uma forma de estar muito agressiva. E pronto, espero que tenham percebido o que é a iconoclastia, é a destruição da obra de arte, quer por motivos religiosos, quer por motivos políticos, sociais, de revoluções, não é? E a sua diferença para o niconismo, que é a proibição da representação, não é a destruição, é a proibição da representação. A iconoclastia envolve sempre tumulto e envolve sempre destruição absoluta. Espero que tenham percebido. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever o nosso Criarte. Eu sou a Sara. Na próxima semana há mais vídeo. À segunda-feira, como sempre. Tchau!